Eu perdi a noção de tempo e espaço assim que cheguei ao aeroporto. A partir do momento que cheguei, eu já nem sabia se tinha chegado há 5 minutos, há 1 hora, há 2. E a viagem parece que foram meses aqui no Egito e foram só 6 dias, 7 dias. Eu não consigo escolher um sítio que nós tenhamos visitado ou alguma experiência que tenha sido super diferente ou super especial, em que eu tenha gostado mais ou gostado menos, que me tenha sentido melhor ou pior no sítio em questão. Aquilo que eu fui sentindo ao longo da viagem é que de dia para dia ou de visita a visita, a forma como eu entrava e saía dos templos mudava. Portanto, energeticamente eu sentia isso. Era muita sensação de todos os dias, cada vez eu sentia tudo dentro do templo, não é? Energeticamente falando, fisicamente falando, mas quando saía, à medida que os dias iam passando, era como se a capacidade de absorver, mas deixar lá assim que saía, aumentasse. E isto acontecia às vezes no mesmo dia, só mudando de momento, e isso foi muito interessante para mim perceber isso, que foi um crescimento muito grande desta percepção de, ok, sentir, mas deixar ali, está tudo bem, passar por ti, sentir bom, menos bom, ser assim uma sensação mais tranquila ou menos tranquila, mas não te deixares envolver por nenhuma delas, sabes? Porque quando é muito bom, não é? Nós saímos lá muito felizes, e está tudo muito bem, o pessoal fica tudo muito ajustado e tudo muito giro, mas depois quando é o contrário, a tendência é sair exatamente no oposto. E aquilo que eu aprendi, e era uma coisa que eu já tinha essa consciência e sabia que teria que ser assim, mas aqui acho que senti o mesmo e consegui aplicar, não é? É ser neutro, sentir-te super bem dentro de um templo qualquer, ou sentir-te até super mal, quando sais tem que ser neutro. Tive várias, mas essencialmente foi esta, e senti também muito isto na visita que nós fizemos com as crianças quando fomos fazer as doações. Nós já tínhamos passado por algumas situações e aquele foi um teste. Porque eu, pessoalmente, crianças, animais, são situações assim, incomodam não é a palavra mais correta, mas em que eu sinto mais. E a visita foi um teste, porque eu achava que ia ficar muito overwhelmed com aquilo tudo e que ia sentir muito, e foi tudo muito tranquilo. E eu entrei muito tranquila e saí muito tranquila, mas assim que eu saí de lá foi isto que surgiu, foi este insight que surgiu, que é ok, isto não é bonito, mas nós fizemos o que tínhamos que fazer, nós entregamos o que tínhamos que entregar, e a Patrícia depois também trouxe esse insight quando nós saímos. Isso é a função do voluntariado, que é tu entras, entregas e sais, e não trazes nada contigo, não é suposto, nem alegria, nem tristeza, nem nada. É suposto entrar, deixar e sair. Foi muito difícil, ou melhor, ele não foi difícil. Desde a primeira viagem ao Egito que a Patrícia lançou, eu sabia que tinha que vir ao Egito. E é difícil explicar como é que se sabe, mas sabe-se. Às vezes as pessoas perguntam, mas se me quiseste ir ao Egito, ou há curiosidade no Egito? Sim e não. Porque não é uma questão turística, não é um sítio que tu queiras visitar porque é turístico, porque há realmente os monumentos e há aqui uma grande história. É uma coisa diferente, é uma sensação diferente. E eu sabia desde o início que tinha que vir. E ao mesmo tempo que tinha a certeza que tinha que vir, também havia qualquer coisa que me fazia não vir logo, e eu nunca percebi exatamente o que era. E durante muito tempo, e sim, também houve a resistência, e todas as resistências que existem, as desculpas, e enfim, todas elas surgem, mas a verdade é que quando cheguei cá, eu acho que assim que cheguei ao Egito, mas nas viagens fui-me apercebendo mais, à medida que íamos saindo de um sítio para o outro. Se eu tivesse vindo no início, eu acho que fisicamente o corpo físico não aguentava. As descargas todas que existem cá, tudo aquilo que se passa na rua, porque daquilo que nós vemos cá dentro dos templos, independentemente daquilo que estava a acontecer lá dentro e que eu sentia mais ou menos, ou de uma forma mais intensa ou menos intensa, eu conseguia gerir muito bem. Percebi-me que nas deslocações, aí era o meu desafio, porque era quando estava em contacto com a realidade do Egito, com os animais, com a questão animal, que é uma coisa que mais uma vez, que me traz assim alguns gatilhos ao de cima. Então percebi que era nas deslocações que o meu desafio estava nas deslocações. E fisicamente eu não sei se teria aguentado todo esse embate há 6 meses atrás, ou enfim, 9 meses atrás.
Portanto, acho que as coisas as coisas acontecem quando têm que acontecer e eu sabia desde o início que tinha que vir. E quando cheguei cá percebi porque é que só vim nesta viagem e não vim na primeira, nem na segunda, nem... Enfim, só vim agora. Ai, Patrícia. Patrícia é uma luzinha. Tu colocas a tua vida, literalmente falando, nas mãos da Patrícia. Portanto, ela tem que ser muito especial e tem que haver uma relação de confiança gigante, senão, caso contrário, tu não o fazes. E as pessoas não têm muita noção, mas quando tu percebes um bocadinho do que é que se passa, que não se vê, que não está à vista, tu percebes e sentes que a tua vida está nas mãos dela e que pode correr tudo muito mal. Assim. E ela traz tudo isto de uma forma muito real, muito humana, que é isso que nós precisamos. Acho que cada vez mais há muitas histórias à volta do que é energia, o que é que não é energia, e tudo é energia, e a Patrícia traz tudo isto de uma forma muito simples, muito clara, sem histórias, sem mimimis, sem coisinhas. É tudo muito claro, é tudo muito simples. E isso ajuda muito no teu processo individual, ajuda-te muito a conseguir transbordar isto para outras pessoas. Tu ganhas uma capacidade de conseguir falar disto de uma forma muito simples e natural, porque é o que é, sem histórias e sem as pessoas quererem fazer loucuras que o fazem. E cada vez mais trazer este lado de nós termos de cuidar de nós enquanto humanos e cuidar do corpo, principalmente. Porque nós queremos voar muito e fazer coisas muito malucas, mas se o corpo não está ok, se tu não fazes o básico bem feito, porque o resto? Para que as viagens ao Egito? Para que o reiki? Para que tudo? Se tu fores o básico, que é comer bem, dormir bem, beber água, fazer atividade física, e se tu não consegues te comprometer com isso, mas também não te consegues comprometer numa viagem